Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, teremos uma participação muito especial. Conversaremos com o autor do livro O Homem do Chapéu Coco, o professor Wilman Costa. Ele é especialista em educação do gabinete do secretário de Educação da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui. Que bom. Na aula de hoje, conheceremos um pouco mais sobre a construção da narrativa de suspense, a motivação para escrevê-la e a construção dos personagens. O Homem do Chapéu Coco é uma obra que instiga leitores de qualquer faixa etária. A trama se desenrola na zona sul do Rio de Janeiro e tem como protagonista o jovem universitário Pedro. Depois que vi aquele homem, minha vida se transformou no inferno. Agora eu só penso naqueles olhos cheios de mistério, naquela expressão ameaçadora, naquele chapéu que parece ocultar o mundo. Esse homem sabe pouco de mim, mas tenho a impressão de que ele conhece até os meus pensamentos. É magro, alto, moreno claro, olhos pretos e uma barba rala. 35 anos mais ou menos. Roupas pretas e um chapéu coco. A primeira vez que o vi foi na praia do Arpoador, numa noite quente, mas isso eu falo depois. Professor Wilman, poderia falar um pouco sobre o processo de criação dessa obra? Qual foi a sua inspiração? Bom, professora, minha inspiração foi investir na perspectiva de um olhar de um adolescente, né? Uma sequência de fatos, né? E a conclusão que um jovem pode tirar, né? A minha inspiração foi essa e criei uma narrativa que instiga o leitor a descobrir quem é esse homem do chapéu coco. Professor, além do Pedro e o Homem do Chapéu Coco, há alguns outros personagens. A partir do desenrolar dos fatos, é possível traçar um perfil físico e psicológico deles? Sim. Tem o Pedro, como você falou, a Carolina, e tem o porteiro do prédio, tem o amigo que é o Carlinhos, o amigo do Pedro. Sim. Tem o policial na delegacia, tem o pai da Carolina, tem a mãe do Pedro, o pai do Pedro. Então, cada personagem, apesar de ser uma narrativa curta, ela tem uma criação muito profunda, principalmente na parte psicológica. O senhor poderia revelar o conflito gerador para instigar um pouco mais os nossos leitores? O conflito gerador começa desde na primeira página, né? Quem é esse homem, né? E o que ele está fazendo lá na Praia do Arpoador. O conflito começa aí. Na primeira página, o leitor já fica instigado a descobrir como que vai essa narrativa, ela vai se desenrolar, e a cada página você vai querendo descobrir quem é esse homem, né? E o que ele estava fazendo na Praia do Arpoador numa noite quente de verão. Selecionamos algumas imagens que compõem esse livro. Elas contam episódios da narrativa. De que maneira essas imagens podem contribuir para desvendar esse mistério? Vamos experimentar essas imagens? A primeira imagem é o homem de chapéu coco, né? Está num dia de chuva. É muito simbólico a chuva, porque sempre depois da chuva é como se tivesse uma limpeza, né? Normalmente os desfechos acontecem depois da chuva, né? E aí é legal falar, será que o homem do chapéu coco é um antagonista, né? Será que ele é o protagonista? Mas aí a pessoa só vai saber, o leitor só vai saber no decorrer da leitura. Aliás, no final é que vai chegar a essa conclusão se tem protagonista e antagonista claramente na narrativa. A caneta é um símbolo muito interessante, porque é a caneta que vai colocar algo no papel em branco. É muito importante quando a gente pega uma folha de papel em branco, e normalmente o jovem tem muita dificuldade de o que eu vou colocar nessa folha de papel em branco.
né? E a caneta, né, a mão com a caneta, simboliza muito isso. Usar a folha de papel em branco para preencher com alguma coisa, né? Esse é um simbolismo muito interessante. Essa outra imagem de pare, atenção para o que você vê, né? E isso é muito importante para a gente ter atenção, né? Refletir antes da gente fazer qualquer coisa, né? Então, o Homem de Chapéu Coco, ele vai permeando a narrativa, conduzindo o momento que você pode parar ou pode avançar, né? Mas o Pedro não percebe isso, né, na narrativa. O carro simboliza a modernidade, a locomoção, mostra muito bem que a narrativa é construída nos dias de hoje, no mundo bem contemporâneo, e que simboliza a velocidade. A narrativa ela é veloz, muito rápida, e por isso que fica tão instigante. Então, professor, poderia explicar em linhas gerais a relação do ilustrador com a obra? Professora, muito interessante sua pergunta. Porque normalmente nós, escritores, a gente entrega a história pronta, né? Eu não sou um ilustrador. E o ilustrador, ele vai trabalhar de acordo com o que ele está vendo no texto. E eu percebo que é quase como contar uma outra história. E eu fico muito surpreso quando eu entrego a obra e vejo as ilustrações, porque elas estão todas cadenciadas, contando a história. É uma outra forma de contar a história. E eu sempre falo que as imagens, ela é um texto não verbal, né, que ela por si só conta uma história. Eu sempre falo que uma criança pequena, que ela não tem tanta riqueza vocabular, e ela às vezes se expressa por desenho e tem uma narrativa ali naquele desenho. Então, a imagem, em determinadas ocasiões, ela fala mais do que o texto. Então, eu como autor, né, da narrativa, eu fiquei muito feliz com como o ilustrador captou a minha história e praticamente ele contou uma história paralela à minha, né? Aí eu fiquei muito feliz com o resultado. Tá aqui, gente, O Homem do Chapéu Coco. Nós, professoras e professores, investimos constantemente na criação do hábito de leitura e escrita. Poderia dar algumas dicas para os nossos estudantes da educação para jovens e adultos, um público tão diversificado? Como você percebeu, a narrativa é contada em primeira pessoa, ou seja, é um personagem narrador que vai trilhando a história até o final. E quando eu decidi contar essa narrativa, eu almejei um público que gostasse de narrativas claras, não precisasse fazer tanto esforço para entender. Então, qual a minha tática? Eu fiz períodos curtos. Percebo no início da leitura, ó, o narrador se apresentando. Meu nome é Pedro, tenho 21 anos, sou carioca e moro no bairro de Ipanema. Perceba que são períodos curtos. Não dá para você pegar o livro e ir lá para o final, você não vai entender a história. Então você não precisa pular página, você vai degustando cada frase, porque cada frase tem um significado e cada frase é importante no texto. Então, professor, quais são as suas dicas para os nossos alunos? Professora, a minha dica é o seguinte: todo mundo pode ser um escritor. Escrever é fácil. A dica que eu dou é escreva períodos curtos, trace uma narrativa que tenha início, meio e fim, coloque um determinado suspense, crie um conflito e esse conflito tem que ser resolvido no final. Então, eu sempre falo que a gente precisa imaginar o que você vai escrever, pensar no que você vai escrever e começar. Então, sempre começar com frases curtas.
E não fique com medo de, eu não vou ter a ideia no final. Porque quando você começa a escrever, praticamente esses personagens parece que criam vida e vão te instigando a escrever cada vez mais. E escrever, eu acho que é uma atividade deliciosa. Basta você ter uma ideia na cabeça. Nós sempre encerramos a aula com um desafio, que parte dos conhecimentos adquiridos durante a aula e amplia as possibilidades de desenvolvimento dos nossos alunos. Professor, qual é a sua proposta de desafio para os alunos da rede? Então, como escritor, vou deixar aqui um desafio, né? Que vocês escrevam um texto, uma narrativa, pode ser um conto, né? Tem personagem, tem a problematização. E também desafio vocês a fazer uma produção imagética, né? E essa imagem, ela precisa estar conectada ao texto. Pelo simples fato que, às vezes, quase sempre, né, a imagem, ela fala muito mais do que o texto escrito. E uma dica que eu dou é leiam bastante, porque escrever é você transbordar todo o conhecimento que tem dentro de você. Então, um escritor, ele só é escritor porque ele assimila bastante conhecimento da vida, no olhar, do ler o livro, ver uma reportagem. Você tem que trazer muito conhecimento para dentro de você e uma hora você transborda isso num texto. Então, meu desafio produzam um texto com imagem. Professor, o que não pode faltar no texto do nosso aluno? Não pode faltar personagens, espaço, clímax e o desfecho. Dos personagens tem o protagonista e o antagonista. Será que no Homem de Chapéu Coco tem o antagonista? Mas eu quero que vocês descubram isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Professor, teria alguma mensagem para deixar para os nossos alunos? Sim, tenho. Eu espero que vocês leiam bastante. Como eu falei, quando a gente escreve é porque está transbordando alguma coisa que a gente já absorveu. E a gente absorve muito, com muita leitura, com muito conhecimento, com boas conversas. Então, ler é a gente viajar sem sair do lugar. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Fica o convite para a leitura da obra. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado, professora Carla. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E leiam O Homem de Chapéu Coco. Vocês vão se surpreender.